a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho da sua palavra, falar sobre assuntos relevantes para as nossas vidas, assuntos atuais à luz da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia tem uma palavra para todos os instantes, todos os momentos das nossas vidas. E não seria diferente com relação à criação dos nossos filhos. A Bíblia sempre tem uma palavra, né? A Bíblia nos fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então precisamos ir aos nossos mentores, buscar na palavra de Deus, porque Deus tem lições extraordinárias para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que acontece muitas vezes em muitas famílias, que é a predileção por um filho. Nós vamos falar sobre filhos prediletos. É um artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2021, escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes. Mas antes de qualquer coisa, antes de estarmos estudando, eu queria que orássemos ao nosso Deus. Para tanto, nós vamos convidar o pastor Robson Santos Costa, nosso pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, né? Que Deus esteja assim abençoando, usando sua vida, pastor, para interceder por nós pais, para que tenhamos sabedoria na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Tá bom então, irmã Paulina. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje é um sabadaço, né? Um sábado especial, onde temos essa oportunidade, temos essa bênção do Senhor, que é o programa promovido pela Igreja Batista Sinai de Almadina, com o estudo da revista Visão Missionária, e hoje trazendo aí um tema muito relevante, um tema de relevância que a gente não consegue mensurar, mas que é muito importante você observar os ensinos desta noite. A gente costuma ver por aí pais com filhos prediletos, e isso, o prejuízo também a gente não consegue mensurar. Mas existe sim o prejuízo do pai ou da mãe, dos avós, dedicarem uma predileção ao filho, ao neto. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Qual o norte que ela nos dá para que não incorramos neste erro da predileção de filhos, da predileção de netos? Há algum prejuízo? Mas há alguma instrução bíblica para que nós possamos tomar, para que nós possamos seguir, para que a essa instrução nos agarremos e vençamos essa dificuldade, se porventura ela existir em nossa casa, em nossa família? Mas nós vamos, como diz a irmã Paula, antes de mais nada, nós vamos orar. E eu estou vendo que está em uma praça bonita aí. É uma nova praça. Essa praça fica ali próximo da mercearia de Marcos, o esposo da irmã Nina, a irmã Maria Raimunda. Um abraço ali, já estive nessa praça aí muito bonita. A minha esquerda, aqui à direita no caso, ali, é a mercearia de Marcos. Mais à frente ali a casa da irmã Maria Hilda, tá? A minha direita ali, que no caso seria a esquerda, ali a casa da mãe de Nina. O pastor está conhecendo ali, está ambientado na cidade de Almadina. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Você que já é pai, você que é mãe, que é avô, se enfrentar esse problema aí na sua casa, na sua família, há tempo de corrigir pelos ensinos da palavra de Deus. Você que está começando agora a carreira, né, de ser pai, vai casar, ou então já casou e já está vindo aí o seu bebê, seja ele menino ou menina, então você já pode observar o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto muito importante. Filhos prediletos é o tema desta noite, em nome de Jesus. Nosso Deus bondoso, Deus presente, Deus que tem nos enchido de graça, que tem nos enchido de misericórdia, Deus que tem promovido a realização da multiplicação em nossos celeiros. A Ti, Senhor, sejam dados louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, Pai, o tema, o assunto desta noite que o Senhor propõe para o nosso coração, para a instrução das nossas famílias, pedimos ao Senhor abençoar a Tua serva,
ó Deus, dá a ela a estrutura necessária, espiritual, emocional, física, Amém. meu Senhor, para que ela possa compartilhar conosco aquilo que o Senhor já compartilhou do seu coração. Em nome de Jesus, Pai, livra e poupa as nossas famílias desse movimento de predileção de filhos, pois para nós, segundo o estudo, o ensino da Tua Palavra, filhos são bênçãos do Senhor. E nós precisamos amar a todos de forma igual, nós precisamos tratar a todos de forma igual, desde quando estejamos assim fazendo no amor do Senhor. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz, fala conosco, abençoe todas as famílias que estão agora assistindo a esse estudo, aquelas famílias cujos pais, os líderes, os avós, estarão também num momento mais próprio para eles, assistindo também o estudo desta noite. Que faça o Senhor, que a bênção, ó Deus, do Senhor alcance todas as casas, todos os lares. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Esta é a bênção, essa é a prece que nós fazemos a Ti, fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mandar um abraço aí para todos os nossos moradores aí do bairro da Liberdade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus continue sendo derramada aí na vida, no lar, no bairro de vocês, para a honra e para a glória de Deus. Filhos prediletos, é o estudo E o dessa abraço noite. da Igreja Batista. Sinai de Almadina. Filhos prediletos, né? Artigo da revista Visão Missionária, escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes. É um artigo da revista no quarto trimestre de 2021. Queridos, esse assunto é muito, muito importante para nós, tá? E a Maura começa com uma pergunta para mim e para você. Será que quando a mãe dá um chocolate escondido para um filho, olha, eu vou dar esse chocolate para você não mostra para o seu irmão não, tá? Será que quando ela dá um presente a mais, ou um presente mais caro, vai comprar um presente para os filhos, aí mas para esse aqui, né? Não, esse tem que ser uma coisinha diferente. Será que essa mãe não está mostrando, deixando bem explícita a sua predileção por um filho? Será que ela não está também, queridos, muito pior, ensinando esse filho a ser vaidoso, a enganar, a omitir informações? Será que o outro filho ou os outros filhos não se sentem rejeitados com esse comportamento? Agindo desse jeito, se nós agirmos assim, eu e você seremos semelhantes a Isaac e a Jacó, sem imaginar o que a rejeição pode fazer. Você concorda que esse tipo de criação, com predileção por filhos, ele pode causar mágoas entre irmãos? Que podem essas mágoas podem se arrastar para a vida toda e prejudicar os relacionamentos, tanto o relacionamento entre irmãos como os relacionamentos futuros dessas crianças? Você concorda com isso? Precisamos ter muito cuidado na educação dos nossos filhos. Eu lembro, lendo esse artigo aqui, eu lembrei quando as meninas eram pequenas, que criança já viu, né? E as meninas, a diferença era muito pouca. 1 ano, 1 mês e 1 dia de diferença. E aí, eram extremamente ciumentas, umas com as outras, né? Então a gente tinha esse cuidado. Quando dava um presente para um, já comprava igual. Pareciam gêmeas. A gente, na verdade, nós nem sequer comprávamos roupas diferentes. Nós comprávamos as roupas iguais, só mudava a cor, embalava do mesmo jeito e colocava em cima da cama e elas iam lá pegar. Era assim, né? Lembra, amor? Então a gente fazia desse jeito. E aí, as crianças elas foram crescendo assim. Quando dava a correção para uma, provavelmente, normalmente a outra recebia a correção também, porque estava junto, né? E elas cresceram unidas. Nós louvamos a Deus porque as nossas filhas cresceram assim em amor, cresceram unidas, são unidas até hoje, né? E aí nós estamos agora com a chegada do netinho e nós costumávamos brincar com o netinho, falando assim, Sam, você é o neto predileto da vovó. Aí quando ele começou a crescer, ele parou assim, né, e refletiu, mamãe, mas a vovó só tem um neto, né? Aí a mãe disse essa, então como é que eu era predileto? Eu falei, você é o predileto da vovó, Sam, você é o netinho predileto. Mas agora, minha filhota está grávida novamente.
E aí, como é que eu faço com esse neto predileto? Que eu disse que ele era o predileto. Agora nós temos 2 netos prediletos, né? Nós brincamos assim. É o neto predileto mais velho e o neto predileto mais novo. Essa é uma brincadeira que nós fazemos em família. Mas amamos a todos por igual. E precisamos ter esse cuidado na criação dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela orienta, nos orienta em tudo, queridos. A palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. Na palavra de Deus, nós encontramos tudo. Então a Bíblia nos fala, olha, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Deus dá essa sabedoria com liberalidade. Peça a Deus que Ele dá à vontade. Ele não economiza em distribuir sabedoria. E Deus não economizou em distribuir a sua palavra. Deus não economizou nos exemplos que Ele deixou para nós. Então a palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. Nelas nós vamos encontrar tudo. Então quando a Bíblia nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, é porque nós temos mentores dentro da palavra de Deus, profetas, servos do Senhor, pessoas que vivenciaram aquela situação e que nós podemos aprender. Nós podemos aprender através daqueles exemplos sem cometer os mesmos erros, sem cometer os mesmos exemplos. Então a gente vai ver aqui que a Bíblia nos conta uma história, viu? Uma história de Isaac e de Rebeca, né? A gente vai falar, vai contar Isaac e Rebeca, um casal muito conhecido da Bíblia, né? Casal amoroso um para com o outro, mas que deixaram a desejar com relação na criação dos seus filhos. Então, Gênesis, capítulo 27, nós vamos estar lendo só alguns versículos, depois, se você quiser, posteriormente, você dá uma lida ali no capítulo 27 do livro de Gênesis, que você vai ver a história completa. Então, diz assim a palavra do Senhor. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido que o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que eu coma, para que te abençoe antes da morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu liso. Porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai e traz-nos. E ele foi e os trouxe. E trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Que história, hein? Aí você pode imaginar assim: jamais eu faria isso. Será que você não faz? Quando você dá aquele chocolatinho escondido, aquele presentinho mais caro. Vou comprar aqui um presentinho para meus filhos, mas não, esse aqui é a cara de, né? É a cara de Robson. Vou pegar esse aqui para Robson. Será que você não comete esse mesmo erro? Então, o que essa história está contando aqui? Olha bem, aconteceu que Isaac envelheceu. Isaac era marido de Rebeca, né? E ele envelheceu, seus olhos começaram a escurecer, ele começou a perder a visão. Ele já não podia ver. Então, Isaac, foi o que Isaac fez. Ele chamou Esaú, seu filho, porque Esaú era o filho mais velho. Como filho mais velho, ele tinha o direito da primogenitura, da bênção da primogenitura. Esaú era o filho que iria governar a casa de seu pai, no lugar de seu pai. Então, Isaac, ele chama Esaú, seu filho mais velho, e diz a seu filho: olha, meu filho,
eis que já estou ficando velho, já está chegando, eu não sei o dia da minha morte, porque eu não sei que dia eu vou morrer, já está próxima a minha morte, então, o que é que você faz? Agora, pois, pega as tuas armas, porque Esaú era um homem que gostava de caçar, né? Esaú era dado à caça. Pega as tuas armas, pega a aljava e o teu arco, vai para o campo, vai lá para o campo e apanha para mim uma caça. Olha a ideia de Isaac. Pega uma caça porque eu gosto, né? Eu gosto de comer uma caça. Traz uma caça para mim e aí você prepara, faz um guisado para mim bem gostoso, porque eu vou comer esse guisado. E depois que eu comer essa comidinha deliciosa, eu vou te abençoar. Eu vou te dar a bênção da primogenitura. Então vou derramar sobre você as bênçãos do Senhor. Mas Rebeca, a mãe de Esaú, ouviu o que o pai falou para o irmão. Então ela se atentou, poxa, Esaú vai governar a casa, né? Eram irmãos gêmeos, a diferença eram minutos, né? De um para o outro. Então, o que Rebeca imaginou? Esaú vai governar a casa. E aí, como mãe, Rebeca tinha predileção por Jacó. Era o filho predileto de Rebeca. Jacó era o filho predileto de Rebeca. Jacó era aquele menino que estava sempre em casa, ajudando a mãe, preparando as coisas. A gente vai ver que Jacó sabia até cozinhar, né? Porque ele faz, a gente vai ver que Esaú troca o direito de primogenitura para pôr um prato de guisado que estava ali de lentilhas ou de guisado que o irmão tinha preparado, que Jacó tinha preparado. Então Jacó era aquele filho da mamãe, né? Era o filhinho da mamãe. E Esaú, o filhinho do papai. Então o que aconteceu? Rebeca ouviu a história e vai, chama o filho mais novo e diz, olha, eu ouvi o que teu pai falou para teu irmão. Teu pai falou assim, 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 assim. Então faz assim, meu filho. Não vou deixar isso acontecer, né? Isso por quê? Porque Esaú andava com mulheres que não agradavam aos seus pais. Esaú foi procurar mulheres estrangeiras, né? Foi ter relações com mulheres fora da linhagem de Jacó e de Rebeca. E aí, Rebeca pensando nisso, imaginando a sua descendência, a sua linhagem, ela chama o filho predileto, aquele que ela achava que seria o ideal para governar a casa e diz, vai lá, faz assim, faz assim. Como é perigoso, queridos, como é perigoso, é isso que a autora diz aqui, nós temos predileção por filhos. Porque o resultado dessa história foi catastrófico. Foi um irmão tentando matar o outro, brigas na família, foi terrível. A perda da confiança, né, que do pai para com o filho, a decepção do pai no leito de morte, porque foi enganado pelo filho mais novo, pela própria esposa, não foi uma situação boa. Não foi uma situação boa. Então, essa triangulação, ela pode trazer dor, sofrimento, angústia e afastamento e até a morte. Então, Isaac tinha um filho preferido que era Esaú. E Rebeca tinha um filho preferido, como nós falamos, que é Jacó. Ambos estavam errados. Ambos estavam errados. Queridos, nossos filhos são herança do Senhor. Precisamos administrar bem essas heranças. Nós precisamos ter cuidado com elas. Então, ambos provocaram divisão e discórdia no lar e na vida desses dois irmãos. Como pais, nós precisamos ter esse cuidado, pois muitas vezes, involuntariamente, sem percebermos, nós elegemos um filho predileto. Ele pode ser o primogênito, ele pode ser o mais novo, ele pode ser o mais esperto, ele pode ser o mais frágil, aquele que necessita mais de atenção, ele pode ser o mais bonito, ele pode ser muitas vezes aquele que necessita de mais cuidados. E essa eleição, ela pode ser por vários motivos, né? Isso que a autora faz aqui. Mas o favoritismo, óbvio, pode trazer também, pode também estar relacionado a filhos com necessidades especiais, como nós falamos. Isso aqui é muito perigoso. Mesmo que os filhos tenham necessidades especiais, muitas vezes a mãe acaba se dedicando mais àquele filho com necessidade especial e esquecendo do outro.
Eu lembro de uma família, né, que a moça tinha 2 filhas, uma mais velha e uma mais nova. E a mais nova teve um problema neurológico, né? E já não falava, precisava de muita atenção, não andava, estava na cadeira de rodas e tudo mais. Mas a atenção da mãe, ela se voltava só para essa que estava na cadeira de rodas. E esquecia a mais velha. E o resultado disso é que a mais velha acabou tendo os mesmos problemas neurológicos que a irmã mais nova. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque acabamos dando atenção a mais a um filho e nos esquecemos do outro. Então quando há um filho com necessidade especial e que necessita de uma atenção maior, uma atenção diferenciada, é muito importante que os pais, eles expliquem ao irmão, né, a necessidade de um tratamento especial para com aquele irmão. Olha, você sabe, nós estamos tratando assim porque ele precisa de uma atenção especial e precisa explicar isso para que a criança entenda. Nós já falamos aqui que a criança, ela é um ser integral, ela é um ser humano integral, ele é um ser humano em desenvolvimento e é um ser humano que tem todas as emoções e necessidades que nós adultos. Passam pelas mesmas coisas, pelas mesmas frustrações, por alegrias, por decepções. Então nós precisamos ter esse cuidado na educação dos nossos filhos para que esses efeitos negativos não apareçam. Então, geralmente, é isso que Antunes nos diz, que geralmente os filhos preferidos são aqueles que ganham menos bronca, recebem elogios, recebem os melhores presentes de Natal. Cada família funciona de um jeito. E a maior afeição por determinado filho depende de uma variedade de fatores. Então, depende de uma variedade de fatores, como nós apresentamos aqui. E nós precisamos ter cuidado. Dentre esses fatores, mas os mais frequentes que a autora nos mostra aqui é a semelhança ou diferença que aquele filho tem conosco, a complementaridade, ele nos completa, aquela criança nos completa, ou quando os pais, eles apreciam o filho por uma característica que os pais não possuem, que os pais gostariam de ser, de ter, né? De repente, ela até dá um exemplo aqui, que uma mãe economista, que tem um filho que é pianista, ela pode ter uma predileção por esse filho que é pianista, porque ela sempre sonhou em tocar piano, mas nunca conseguiu. O sonho dela era aquele, ela projeta no seu filho o seu sonho, né? E ao invés de dividir, de repente ela tem um filho que é pianista e o outro que é economista, e aí ela dá mais atenção ao filho pianista, porque era aquilo que ela gostaria de ser, era o sonho da sua vida. Então, o filho que é menos amado, ele tem mais probabilidade de desenvolver ansiedade, baixo amor próprio, depressão, e outros, eles reagem exibindo um comportamento inadequado, um comportamento que venha normalmente a ser punido, porque ele quer chamar a atenção e ele quer reforçar, né, a falta de preferência. Então, isso também pode causar um grande sentimento de culpa nos filhos que são os filhos prediletos, que muitas vezes ficam constrangidos diante, né, dos irmãos e vivem entre o dilema do prazer de ter um tratamento preferencial dos seus pais, né, e a simpatia ou compaixão pelo seu irmão que não tem o mesmo tratamento, né, pelos irmãos que são rejeitados. E aí, a Antunes nos diz o seguinte, que diversos fatores podem surgir daí, né, dessa predileção por um filho. São diversos os distúrbios comportamentais que podem ser gerados quando a criança percebe que está sendo deixada de lado pelo pai ou pela mãe sem nenhuma explicação. Às vezes a criança não consegue entender. Por que minha mãe dá mais atenção a meu irmão do que a mim? Por que minha mãe dá mais atenção a minha irmã do que a mim? Por que a minha mãe sempre compra algo melhor para meu irmão do que para mim? Então, muitos distúrbios podem ser surgidos desse fato quando a criança percebe, né, que está sendo rejeitada, que tem um irmão predileto e ela está sendo rejeitada sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo. Então, a autora aqui ela diz que após analisar
136 pares de irmãos. Uma pesquisadora do Departamento de Psicologia de uma universidade dos Estados Unidos, ela anotou os problemas mais comuns que surgem em relação a essa predileção por um filho, que é a agressividade e comportamento destrutivo e antissocial. Eles aparecem com mais frequência entre as crianças que falavam que os pais gostavam mais do seu irmão do que dele. Então, nos questionários aplicados com as crianças, a autora diz aqui que não foi possível identificar as características que revelem o porquê dessa preferência. Só que havia uma predileção por um filho. Ao que parece, o favoritismo está mais ancorado nas características psicológicas que em diferenças de idade, ordem de nascimento ou sexo. Outra questão prejudicial quando os pais têm filhos como filhos preferidos é que eles acabam investindo mais no filho predileto do que no outro, né? Eles acabam investindo, e o filho predileto acaba carregando o fardo de serem responsáveis por levar a linha sucessória da família, representar o brasão familiar, além de serem escolhidos para garantir a unidade do grupo familiar. A gente vai ver que Jacó, ele se preocupa, ele fala com a mãe, né? Mãe, mas o que vai acontecer? Quando meu pai vê que eu sou liso, porque Esaú era peludo, né? Era um homem cheio de pelos, e Jacó era um rapaz liso, não tinha muitos pelos. Ele disse: olha, quando meu pai perceber que eu não sou Jacó e que eu não sou Esaú, que eu sou Jacó, ao invés de ter a bênção do meu pai, eu vou ter a maldição. E aí ele teve essa preocupação, né? Ele teve essa preocupação do que o pai iria fazer quando descobrisse que ele estava enganando o pai, né? Então, os filhos, muitas vezes aqueles que são escolhidos, aqueles que são os filhos prediletos, eles acabam também levando esse fardo sobre si, de ter que direcionar, administrar a família, né? De administrar aí a vida dos pais quando esses já estão mais velhinhos. Então, nós precisamos entender que os pais jamais devem se inclinar a um dos filhos, independente dos motivos. Isso pode significar perdas irreparáveis na relação familiar. Então, Antunes nos diz aqui que nós precisamos compreender, nós precisamos entender que jamais um pai deve se inclinar mais para um filho do que para outro. E isso independente dos motivos. Porque isso pode significar, queridos, perdas irreparáveis na relação familiar. Como o pastor falou, os traumas de infância, eles vão muitas vezes para o resto da vida. E essa predileção acaba gerando muitos traumas de família, muitos traumas de infância. Então, a psicóloga e a escritora Miriam Ribeiro, em seu livro Retrato de Família, ela cita o caso específico de Jacó e Esaú, enfatizando a preferência de Rebeca. A preferência de Rebeca favoreceu a escolha sucessória de Jacó, ainda que baseada na mentira arquitetada por ela, né? Mesmo que seja por cima de mentira, por debaixo de mentira que foi realizada, mas a predileção de Rebeca por Jacó favoreceu a linhagem, favoreceu a escolha, né, sucessória de Jacó para ser o líder da família, quando o direito era de Esaú, que era o irmão mais velho. Então ela estava, como nós falamos a princípio, Rebeca escolheu Jacó porque Rebeca estava desgostosa com Esaú, né? Pois via a linhagem de Esaú uma linhagem ameaçada por causa do casamento dele com mulheres estrangeiras, como nós falamos, mulheres que não eram da linhagem de Israel. Então, Esaú procurou mulheres estrangeiras, mulheres que não eram do seu povo, para se relacionar. E Jacó era dava mais atenção a que a mãe falava. Então, a mãe procurou, né? Então, Jacó fez... Jacó foi procurar uma esposa da sua linhagem, da família do seu tio,
né, do seu tio Labão. E aí a gente vai ver que Jacó ele trabalha 7 anos, né, por uma, né, das irmãs, e depois mais 7, porque ele teve que trabalhar, acabou tendo que trabalhar 14 anos para poder casar com a esposa amada. Então Jacó, como escolhido, viu-se na responsabilidade de assumir as pretensões dos seus pais, sendo como suas, sendo que na realidade as pretensões, né, a responsabilidade era de Esaú. E aí Esaú acabou ficando livre para decidir seu destino, para fazer o que bem quisesse da vida. Então, várias narrativas bíblicas nos dão exemplos de pais que tiveram filhos preferidos. Abraão preferiu mais a Isaac do que a Ismael. E a gente vai ver que acabou Ismael indo com sua mãe para o deserto, né? Com Agar para o deserto, e aí Deus vai lá, e você vê que é uma linhagem que acabou brigando, né, também entre si, que é a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaac. Aí nós vamos ver também que Davi também tinha seu filho preferido, que era Absalão, né? E a gente vai ver que vai ter a confusão, porque Absalão tem a sua irmã Tamar abusada, né? Davi se cala, e aí Absalão mata seu irmão, corre para a casa do avô, o avô acoberta, Absalão volta, é uma confusão familiar sem precedentes, né? E aí a gente vai ver, são narrativas que mostram o que acontece quando nós perdemos a direção de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus na educação dos nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, são crianças, são adultos em desenvolvimento, são seres humanos em desenvolvimento, e eles precisam de atenção em todas as áreas, física, emocional, espiritual, na área familiar. É preciso que haja uma atenção distribuída de forma igualitária entre os nossos filhos. Então, essas narrativas nos levam a pensar em como as predileções familiares, elas podem deflagrar guerras, fazer surgir novos povos e determinar o destino de muitas nações. Então, nos casos que a autora citou aqui, que foi o caso de Jacó e de Esaú, que foi o caso de Absalão, que foi o caso de José, né? Que teve, aí a gente vai ver que José teve seu... Jacó teve seu filho preferido, que foi José, e aí a gente vai ver que José é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, é uma confusão, até resolver esse problema familiar, deu trabalho, né? Deu trabalho. Então, assim, a gente vai ver que a predileção por um dos filhos, essa predileção pode gerar guerra dentro da família e fora dela, na linhagem da nossa descendência. E nós precisamos ter cuidado, porque isso pode significar perdas irreparáveis na relação familiar. Então, as alianças e segredo que mantemos, às vezes com um dos filhos, não devem destruir a fraternidade entre os irmãos e a lealdade conjugal. Muitos são os casos de rivalidade entre irmãos por causa da predileção de um pai por um ou por outro. E isso corrói a rede familiar, isso ameaça a estabilidade, né? Produz baixa ou alta autoestima no filho preferido e muitas vezes um ressentimento na geração seguinte. Um ressentimento nos seus irmãos, por parte dos seus irmãos, e um ressentimento na geração seguinte. Então, queridos, nós precisamos pedir a Deus, precisamos entender que pais jamais devem se inclinar para um dos filhos, independente dos motivos, porque isso pode significar perdas irreparáveis na relação familiar. Então, as alianças e segredos que nós mantemos com um dos nossos filhos, muitas vezes, acabam destruindo a fraternidade e a lealdade conjugal. E não deve acontecer isso. E isso não deve acontecer em nosso lar. A gente vai ver que Rebeca, né, Jacó, ele perdeu a confiança na sua esposa, né?
E aí a gente vai ver que Rebeca vai e trai o seu esposo, né? Por conta de um filho predileto, ela faz o seu filho enganar, ensina o filho a enganar o pai, né? E aí a decepção do pai em relação aos seus filhos. Então isso é muito, muito, muito perigoso. A gente vai ver que Isaac, no leito de morte, ele teve uma decepção muito grande com a sua esposa e teve uma decepção muito grande com o seu filho. Então nós precisamos ter cuidados, queridos, para que isso aí não ocorra em nosso lar, não ocorra em nossa família, porque as perdas podem ser irreparáveis e as sequelas muitas vezes são para o resto da vida. Então, para terminar, o versículo que eu deixo para guardar no coração está em Salmos 127, versículo 3, que nos diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Queridos, olha que palavra maravilhosa! Os nossos filhos são herança de Deus, são herança que Deus nos deu. E Deus, qual a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Então a herança que Deus dá é uma herança maravilhosa, é uma herança muito boa. Então eu não posso ter preferência por um pedaço da herança e rejeitar a outra. Eu preciso ter essa herança de forma integral em minha vida e no meu lar. Os nossos filhos são herança do Senhor. E os nossos netos é o galardão, né? É o galardão que nós temos. Então nós não podemos ter preferência nem por filhos, nem por netos. Precisamos tratar de forma igualitária a todos. Porque quando nós temos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam íntegros, que eles sejam honestos, que eles sejam tementes a Deus, que eles sejam bem-sucedidos nos seus estudos, na sua profissão, que tenham um bom casamento, que eles vivam de forma saudável, que agrade ao Senhor. E para isso nós precisamos educá-los, e educá-los de forma integral. E essa educação, ela não vem só pelo falar. Nós ensinamos pelo aquilo que nós praticamos. Nós ensinamos por palavras, nós ensinamos por ações, nós ensinamos pelo que nossos filhos observam em nossas vidas e nós ensinamos pela forma como nós administramos o nosso lar e como administramos a nossa herança. Como você tem administrado a herança que Deus te deu? Como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado os seus filhos? Você tem rejeitado uma parte da herança e dado mais atenção à outra? Como tem sido isso? Que Deus nos abençoe, que Deus conceda a você sabedoria, a você pai, mãe, avó, tio, sabedoria dos altos céus, sabedoria, Deus dá com liberalidade. Peça a Deus, se você tem falta de sabedoria, você não sabe como administrar a situação, peça a Deus, Deus dá à vontade, dá livremente. Então peça a Deus, que Deus conceda a você sabedoria dos altos céus, para que você possa estar administrando bem a herança que Deus te deu. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Nosso muito obrigado a você que está aí conosco, que você assiste às nossas programações. Nosso muito obrigado a você que se inscreveu no canal, a você que tem compartilhado, que tem sido instrumento de Deus para a transformação de vidas. Muito obrigada a você. Que Deus te abençoe e que você prospere mais e mais. E vamos continuar orando em nome de Jesus. Né? Isso vai passar, esse momento vai passar. Vamos continuar orando, porque em oração, juntos, nós somos mais fortes. E nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus. Um beijo, um cheiro no coração de cada um.